Fala galera do canal, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma aula. Não é só vídeo não, é aula. Hoje eu vou falar com você, investidor que quer rentabilidade, lucratividade, que abre mão da segurança, da diversificação e quer rentabilidade ali na conta. Tiro, porrada e bomba. É com você que eu vou falar hoje, investidor arrojado. E antes da gente começar o nosso vídeo, se inscreva no canal, bate no sininho, deixa o like, compartilha com seus amigos para que eles venham aprender mais sobre investimentos. É isso mesmo. Já fiz aqui 2 vídeos, vou deixar aqui na descrição. A gente falou sobre alocação de carteira para investidor conservador, aquele cara que é mais tranquilão, que tem uma segurança de patrimônio. Se a gente for colocar até na questão de idade, né? Aquele cara que já passou ali dos seus 50 anos, que está mais tranquilo, quer dar uma conservada naquilo que ele ganhou. Já falei com o investidor moderado, né? Aquele cara que ele faz um equilíbrio na carteira, ele busca a rentabilidade, mas ele também busca uma segurança ali no patrimônio, uma conservação do patrimônio, quer correr ali um risco mais tranquilo, mais controlado. E hoje eu vou falar para você, investidor arrojado, que quer rentabilidade. Abre mão muitas das vezes da segurança para buscar uma rentabilidade maior. Se a gente for falar de idade desse investidor, eu diria que aquele cara mais novo, né? Que ele tem tempo para correr risco. Tem tempo de fazer cagada, né? Bater com a cara na parede, voltar, reconquistar dinheiro novamente e recomeçar a carteira. Então, se você aí está começando no mercado, tem uma idade aí dos seus 18 anos, já tem uma idade aí dos 20 anos, já está conseguindo guardar um dinheiro, né? Já está trabalhando. Na verdade, se você já está trabalhando, você já deveria estar guardando dinheiro. Não deveria nem essa questão de idade. Trabalhou, amigão, tem que guardar 10% aí da sua receita. Isso aí tem que ser regra, mantra. Tá trabalhando, já começa a guardar um dinheiro e aí você consegue fazer uma alocação aí mais arrojada. Ou seja, a gente vai perceber aqui hoje que nessa divisão de carteira do cara que é arrojado, ele está buscando rentabilidade em troca, no caso aí da segurança. Ele quer menos segurança, ele quer mais rentabilidade, porque ele acredita que ele tem idade para alavancar muito mais o patrimônio. E se ele tomar um tombo aí na sua carteira, ele tem tempo para correr atrás e reverter a situação. Então já pega a caneta, pega papel. Se você se identifica aí com um conservador arrojado, hoje a aula é para você. Se você também não é arrojado, mas é importante você ter conhecimento. Porque às vezes você pode estar no momento da sua carteira que você quer um arrojo maior. Você quer fazer um pouco mais de aventura aí nos seus investimentos. Apesar que investimento não é lugar de aventura, né? Mas dá para você aí colocar um pouquinho mais de pimenta aí na sua carteira. Então já aprenda também como você pode fazer a alocação. E lembrando que não é recomendação aqui de compra ou venda. Não é uma lei. Então, é assim que é a carteira arrojada. Que às vezes você vai conversar lá no barzinho com um amigo, no trabalho, o cara fala que está montando uma carteira arrojada e explica ali a diversificação da carteira dele e você fala que está errado. Não, você não tem que falar que está errado nada. Cada pessoa ela monta a carteira de acordo com o perfil dela. Mas eu, Ricardo, tenho um olhar de diversificação de carteira a esse ponto, que eu acho interessante e é o que a gente vai falar hoje aqui no canal. Os 3 pilares para a gente iniciar a nossa aula do investidor arrojado. Qual é? Rentabilidade, aceita risco e concentração. Então essas 3 coisas estão muito alinhadas com o investidor arrojado. Rentabilidade, ele busca ativo com potencial de crescimento. Empresas small caps, já falei, o que é uma empresa small cap? É uma empresa de capitalização pequena. Small, pequeno. Caps, capitalização. Capitalização pequena, ou seja, ela não é uma empresa robusta. Não é um Bradesco, não é um Itaú, não é uma Vale, não é uma Petro. Se a gente for olhar para esses setores que eu falei, no lugar da Petro, é uma Prio 3, uma Raize, por exemplo. No lugar dos financeiros, seria ali o Banco Inter, há pouco tempo atrás, o Nubank, pouco tempo atrás também, que já está bem grande, essas empresas já estão bem robustas, mas há pouco tempo atrás era fintech, não é verdade? Era uma fintech. C6 Bank, são essas empresas, são pequenas, capitalizações menores no mercado, né? Que não são ainda empresas com aquele histórico, antigas na nossa economia. Então, se a gente for olhar para setores, em todo setor vai ter uma empresa que ela é muito grande e uma empresa que ela é menorzinha, ela tem uma capitalização menor. Então, o cara que é arrojado, ele busca essas empresas. E por que ele busca essas empresas? Porque justamente ele está esperando um retorno muito maior, né? Ele aceita mais risco, que é o segundo pilar ali. Ele investe em ativos menos estáveis em troca de volatilidade de curto prazo. Ou seja, ele quer
um crescimento maior. O Itaú, ele pode crescer muito mais do que ele já cresceu? Pode, que ele tem entregado crescimento. Mas você concorda comigo que, se a gente for olhar Itaú e Nubank, qual foram os impactos maiores de crescimento nos últimos tempos? Cara, você olha o Nubank, há poucos anos atrás, pô, o Nubank era desse tamanhozinho, bem pequenininho. Tinha gente que falava assim, eu tenho medo de colocar o dinheiro no Nubank, porque vai que meu dinheiro some lá, sabe que esse banco é seguro mesmo. Olha hoje o tamanho do Nubank, o lucro que o Nubank está fazendo. Então você já consegue perceber que o Nubank cresceu muito. Então ele era o quê? Uma small cap. Então o crescimento dele foi absurdo, porque ele foi se tornando, ele foi se acotovelando no mercado das financeiras e foi pegando o seu espaço. Isso para o investidor que ele é arrojado, que ele colocou o dinheiro nessa empresa pequena, cara, isso pode ter um destravamento muito grande. Eu estava analisando aqui uma empresa agora, que está nesse momento que eu estou gravando para vocês, tendo uma queda absurda, que é uma small cap. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dividir aqui minha tela. Soja 3. Tá valendo aqui agora. Ela está tendo uma queda absurda no dia de hoje. Aqui, ó. Só hoje a variação dela está numa queda de 14%. Quase 15%. Olha o tamanho da porrada que a empresa está tomando hoje, no dia de hoje. Olha o tamanho da porrada que ela está tomando. Queda, ó. Absurdo. Uma queda absurda. É uma empresa small cap. Certo? O que aconteceu? Saiu o seu resultado. Hoje no resultado, ela teve um lucro legal, tal. Ela teve um resultado interessante. Porém, o que bateu muito forte, a margem caiu absurdamente. Eu estava lendo o relatório. A margem caiu absurdamente. Por essa margem ter caído muito, o mercado já está fazendo o que nela? Batendo. E se a gente for dar uma analisada na empresa, ela é até uma empresa redondinha, bacana. O vídeo não é de soja 3, não. É só que eu estava analisando aqui, eu olhei o impacto, olhei e falei, caramba, que porrada que ela está tomando e etc. Só que ela é uma empresa redonda, tem uma dívida controlada. Eu estava aqui com o relatório aberto, não vou abrir novamente não. Se você quiser dar uma olhadinha lá, a dívida dela é controlada, ela tem um ajuste bacaninha. Opa, tô dividindo coisa errada aqui com vocês, hein? Meu teste de câmera. Ela tem uma dívida controlada, uma empresa bacana, ela tá redonda, tá bonitinha, show de bola. Só que é o que acontece, para essa uma empresa pequena, ter uma liquidez até menor ali, pô, o investidor ali, um fundo olhou, não gostou do resultado, ele mete venda. Aí é isso. Quando cai 15%. Então, a diferença de você colocar numa empresa grande, tem volatilidade, mas ela tem muito mais troca de mão dentro das suas negociações. E isso com o small cap não acontece. Né? Small cap não acontece. Então, você tem que entender que você é arrojado, você vai ter que aceitar esse risco aí. Você vai ter menos estabilidade, volatilidade de curto prazo, vai acontecer que nem está acontecendo que eu mostrei aí na Small 11, só que você é tomador de risco. Você está afim. Você está acreditando que essa empresa no futuro ela pode crescer 10, 15 vezes, ela pode crescer muito mais, e aí é onde você vai ganhar dinheiro. E outro pilar aqui do investidor arrojado, para a gente seguir, é a concentração. Ele possui uma maior concentração em ativos de renda variável. Ou seja, quando a gente viu lá no conservador, o que ele era? Ativos mais seguros. No moderado, o que ele era? Um equilíbrio, ele tinha um pedaço em cada coisa. Já no investidor arrojado, ele tem renda fixa, ele pode até ter, mas a gente vai ver aqui na nossa diversificação de carteira que ele está buscando muito mais o quê? Volatilidade, para ele ganhar no curto prazo muitas vezes. Só que aí o que acontece? Ele está mais exposto em renda variável e é o próximo passo que eu vou mostrar essa concentração da carteira, como é que ela fica. Então, para a gente começar a montar essa carteira desse investidor arrojado, a gente vai aqui para 40% em ações. Empresas de crescimento, como a gente já falou, já até mostrei uma aqui para vocês, Soja 3, que é uma que eu estava lendo no relatório, para tentar entender o que está rolando, para quem sabe às vezes até entrar, fazer sentido entrar na minha carteira pessoal um pedacinho, colocar ela, se expor ao agro, às vezes uma empresa que, pô, os analistas olharam, não faz muito sentido, mas ela tá controladinha, tá bacana, se ela melhora essa margem aí, puta, é um crescimento que você já pega, você entendeu? O que fez bater na ação ali Soja 3? Ah, foi a margem dela que foi impactada. Pô, a margem dela foi impactada. Mas se ela melhorar a margem no outro trimestre, o que pode acontecer? Pô, eu estou comprando da cotação que iniciou o dia com 15% de desconto. Um ajuste aí eu já ganho 15% de valorização. Olha que interessante. Não é bacana isso aí? Então a gente tem que pensar nesse sentido, você que é um cara mais arrojado. E se você não quer fazer stock picking, quer olhar ali empresa por empresa, você pode investir no ETF Small 11, que é um ETF, como eu já falei, já ensinei aqui, que ele pega todas as small caps, as principais small caps, faz ali uma cesta daqueles ativos e ele vai fazendo ali a média
ponderada ali de como aquelas empresas estão sendo negociadas. Para mais para menos, ele vai entregando a rentabilidade. No longo prazo, automaticamente, se a maioria das small caps crescerem com uma queda de juros, você vai ter uma rentabilidade sem precisar ficar fazendo isso que eu estou fazendo, que é olhar relatório de empresa. Você vai lá, comprou ali o ETF Small 11, cara, ali você tem do agro, você tem do setor de petrolífica, você vai ter ali o setor de varejo, você vai ter tudo de empresa pequena. E aí você vai colher dentro da média a rentabilidade. Então 40% dentro dessa montagem de carteira estaria em ações. 30% estaria em ativos internacionais ou cripto. Então ativos internacionais, ETFs, stocks, que são as ações ali, e REITs, que são os fundos imobiliários ali, né, vamos dizer assim, internacionais. E criptomoedas estariam Bitcoin, Ethereum, os mais conhecidos, e altcoins. Quais são as altcoins? São aquelas pequenas moedas que têm uma capitalização também menor. Se a gente for olhar ali o Ethereum, se a gente for olhar o Bitcoin, tem uma capitalização bem grande diariamente. As altcoins são menores. E acontece a mesma coisa. Muitas das vezes o Bitcoin ele dá uma sacudida que é grande já, que já é uma volatilidade grande. Quem está acompanhando está vendo, o Bitcoin estava lá com uns 120 mil, está lá em 100 agora. Já é uma volatilidade muito grande, mas as altcoins é muito mais. A altcoin, às vezes, ela chega a andar dentro de um dia 300%. Anda pra caramba. Um mês ela anda 1000%. Então o cara que é tomador de risco, ele olha muito na seção de criptos, além de Bitcoin, Ethereum, Ripple, ele olha também as altcoins. Aquelas que têm uma capitalização menor ali nas suas negociações e ele investe ali sem problema. Então esses 30% da carteira, 40% está lá em ações de crescimento, 30% da carteira ele está buscando o quê? Ativos internacionais, um crescimento e também criptoativos. Ele pode estar dividindo 15-15 ou só cripto, enfim, ele faz essa divisão. Pode perceber que nas outras carteiras a gente colocava muita coisa falando em dividendo. E você fala, pô, Ricardo, quer dizer então que o cara que ele é arrojado ele não quer dividendo? Ele até quer, mas você concorda que ele é arrojado. Ele quer investimento para fazer a rentabilidade dele crescer. Ele quer fazer o patrimônio dele de 10 mil virar 20, 30, 40 mil. Ele quer dar essa tacada muito mais forte, como eu falei. Ele não está buscando segurança, ele não está buscando equilíbrio. Ele está buscando rentabilidade. É o principal pilar do arrojado. Rentabilidade. Vamos para a sequência da carteira? 20% fundo imobiliário. Aí você fala, Ricardo, mas fundo imobiliário também não é renda variável? Por que ele vai ter só 20%? Porque se a gente for olhar dentro dessa média, o fundo imobiliário ele tem valorizações menores, porque ele distribui muito mais do seu rendimento, né? 95% ali do rendimento ele é distribuído aos cotistas. Então, o crescimento da valorização da cota no fundo imobiliário acontece, mas não como em ações. Se a gente for dar uma olhada agora, por exemplo, como é que está a esticada do Ibovespa e a esticada do IFIX, você vai perceber que é bem diferente. Vamos dar uma olhadinha nisso? Aproveitando que a gente está aqui falando sobre isso, você vai entender melhor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar, por exemplo, uma olhada como é que está o Ibovespa. Olha o Ibovespa como é que ele está no momento nas suas negociações. Se a gente for olhar, vamos anualizar isso daqui. Vamos dar uma anualizada. No ano, olha como é que está o Ibovespa. Tem algumas marcações mesmo, mas o Ibovespa é isso aqui, ó. Esse é o crescimento do Ibovespa. 30% no momento. Legal? Subiu 30% no ano. Vamos dar uma olhada no IFIX. Olha já o IFIX no ano. No ano de 2025, metade. O IFIX subiu 15%. Ou seja, ele distribui recorrentemente ali, correto? Os seus proventos. Porém, a gente percebe que na hora desse crescimento, assim, esses ralis, ele é muito menor. Em quedas, também, teoricamente, menor. Então, o cara que é arrojado, que ele está buscando rentabilidade, nos fundos imobiliários, talvez ele tenha muito mais previsibilidade de receita, com seus dividendos, com os proventos ali, né? Do que propriamente com esse rally, com esses crescimentos, que ali o fundo imobiliário custava 100, virou 200. Custava 100, virou 150. Não tem isso. Ele é muito mais estável porque ele tem uma distribuição muito maior, né, de proventos ali mensalmente. E também quando ele precisa de um crescimento, ele vai fazer o quê? Ele vai automaticamente subscrever, vai lançar cota no mercado, ele tem outras maneiras de crescimento diferente das ações. Por isso que o investidor, quando ele arrojado, ele vai sempre se expor muito mais em ações do que fundos imobiliários. E aí tá faltando, eu coloquei aqui, ó, voltando aqui, ó, pra gente, eu ainda contextualizei como ele ainda colocaria a carteira dele de fundos imobiliários. Fiagro, papel, multi-estratégia.
Ricardo, cadê o tijolo? Cadê o shopping center? Cadê os renda urbana? São mais reloginhos, eles são mais estáveis, eles pagam ali 0,8, 0,9, dificilmente tem muita loucura, dificilmente ele vai aumentar muito esse dividendo. Tem aí provento de 1% em FII de tijolo? Tem. GGRC é um que está pagando isso. Só que porque ele está fazendo mudanças. Ele tem estado muito ativo no mercado, vendendo, comprando, etc. Então tem muita reserva, tem muito ganho não recorrente ali que está sendo distribuído. Mas, por exemplo, um HGLG da vida, ele está sempre pagando quase a mesma coisa. Ele está sempre ali muito estável. Por quê? Porque ele já tem consolidado seu portfólio, faz menos não existe, menos aquisições dentro do mercado. Então isso faz com que ele seja mais estável, correto? Então o cara que ele é arrojado, opa, eu vou me expor a fundos imobiliários. O que eu vou buscar também? Rentabilidade alta. E aí onde ele vai encontrar isso? Fiagro, papel e multi-estratégia. Coloquei aqui 3 de exemplo, SNAG, MXRF11, VGHF11, só para você ter uma noção. Não é para você copiar nada dessa carteira, que fica aqui de aviso, é só um exemplo de opções que você pode ter dentro desses setores dos fundos imobiliários, Fiagro, papel e multi-estratégia. E quando ele vai para renda fixa, que ele pode também ter renda fixa, ele deve ter renda fixa, ele vai buscar IPCA de vencimento longo. Já fiz uma aula aqui de marcação ao mercado falando sobre isso. Quando você tem vencimento longo em títulos públicos, você tem uma marcação ao mercado muito maior, ou seja, o seu título ele pode variar tanto para cima quanto para baixo de maneira muito mais acentuada. Então, onde você perde também no negativo é grande, mas quando você ganha também é grande. Então, a marcação ao mercado acaba sendo mais pesada num título mais longo. Você vê que ele oscila mais ali quando você olha seu título. Caraca, tá valorizando 7%, 10%, 15%. Por quê? Ele sofre nessa marcação por ele ter um vencimento mais longo. Ele oscila mais. Então, o arrojado, muitas das vezes, quando ele vai escolher uma classe de ativos ali para colocar na sua carteira, dentro da renda fixa, ele vai para títulos de vencimentos longos. E aqui eu coloquei o Tesouro IPCA aqui. Quando ele vai fazer a marcação ao mercado, ele pesa bastante, né, nos vencimentos longos. Então o Tesouro IPCA ele vai entregar rentabilidade muito interessante para quando ele tem vencimento 60, 65, 2070, tem agora esses renda a mais. Então ele se torna interessante, é um ativo de renda fixa, porém entregando rentabilidade também. E o investidor arrojado gosta de rentabilidade. E para a gente finalizar aqui a nossa aula, rentabilidade e estômago forte é imprescindível para você, investidor arrojado. Mas lembre-se, eu vou até tirar minha câmera aqui, ser arrojado não é ser inconsequente, hein? Coloquei aqui ó, grifado em amarelo, é entender o risco, aproveitar o potencial e manter estratégia e disciplina para colher os resultados no longo prazo. Beleza, não é porque você é arrojado aí, bichão, que você vai ser um vida louca aí queimando o dinheiro não do seu trabalho. Seja prudente, seja inteligente. Então, o investidor arrojado, ele aposta em setores de crescimento, quer retorno real, não apenas a segurança, ele quer retorno, transforma a volatilidade em oportunidade e tem uma maior exposição em ativos de risco. Resumidamente, o investidor arrojado, ele quer rentabilidade. E eu procurei te ajudar aqui nessa aula de hoje como estruturar uma carteira para o investidor arrojado. Então, se você levantar a mãozinha aí, coloca aqui nos comentários, sou arrojado, sou moderado, já vi sua aula, me ajudou a estruturar a carteira, que vai ser legal para a gente bater esse papo, e aí eu vou perguntar para você como é que está sendo a rentabilidade, etc. E se você é arrojado, deixa aqui nos comentários, pô Ricardo, fez total sentido, tá me ajudando bastante, vou começar a estruturar minha carteira, mas lembre-se, não é ser inconsequente, imprudente com o seu dinheiro. Procurei aqui estruturar uma carteira para você, espero ter te ajudado. Antes de sair, não se esqueça, se inscreva no canal, bate no sininho, deixa o like aqui no vídeo que é muito importante, compartilha com os seus amigos e não se esqueça, fique de olho no lucro.